Iniciando nosso assunto do sistema reprodutor feminino, eu vou falar rapidamente sobre a anatomia externa. Então, todos esses órgãos externos aqui, eles são resumidamente chamados de vulva. E na vulva, como ponto importante que cabe no nosso assunto, a gente tem o clitóris, que ele é uma estrutura erétil e é a principal fonte de prazer feminino. Como proteção desse clitóris, a gente tem os pequenos lábios e os grandes lábios. Vamos ter duas aberturas também, a abertura da uretra, que fica mais acima, e a abertura da vagina. Essa abertura da vagina, ela vai se abrir no colo do útero. Aqui nessa imagem dá para visualizar melhor o que eu comentei no slide anterior, né? Que a abertura vaginal, ela vai se abrir na cérvice, que é o colo do útero. E esse colo do útero, ele vai acabar se encontrando, vai se abrir na cavidade uterina. O útero, né, propriamente dito, ele é a estrutura principal que se liga às tubas uterinas e aos ovários. Pode-se dizer que o ovário, ele é o ponto-chave da fisiologia do sistema reprodutor feminino, né? Ele tem duas principais funções, que é a produção de ovócitos, a famosa gametogênese, e a produção de hormônios, como progesterona e o estrógeno. Nesse esquema aqui, a gente consegue ver a formação e a maturação de folículos. O ovócito primário, tá bem ali em cima, ele vai se desenvolver em folículos de crescimento. Quando o folículo está maduro, ele vai se romper e vai ser liberado o ovócito secundário. Isso é a ovulação, é quando o ovócito secundário é liberado. Depois desse evento do rompimento e liberação do ovócito secundário, né, a ovulação, esse folículo rompido, ele vai ser transformado em corpo lúteo. E o corpo lúteo, ele é o que produz a maior parte dos hormônios estrógenos e progesterona. Quando não tem a gravidez, ou seja, quando o gameta masculino não se encontra com o gameta feminino, esse corpo lúteo ele vai se degenerar e vai virar o corpo albicans. E aí, com isso, vai acontecer a queda dos hormônios estrógenos e progesterona. O LH, o hormônio luteinizante, e o FSH, o hormônio folículo estimulante, são os dois hormônios da adenohipófise que atuam sobre o ciclo menstrual. Ambos são estimulados pelo GNRH do hipotálamo. No início do ciclo, há um aumento de FSH que promove o crescimento dos folículos que secretam estrógeno e que, com isso, promove um desenvolvimento inicial do endométrio. Quando o folículo se torna maduro, ele inibe os outros e gera um pico de estrógeno, que também gera um pico de LH e FSH. O FSH estimula a ovocitação do ovócito 2 e o LH promove a cicatrização desse folículo em corpo lúteo. No dia da ovocitação também se verifica um aumento médio de 0,5 graus na temperatura corporal feminina. Além disso, há um aumento na libido. Conforme o corpo lúteo se desenvolve, ele passa a produzir grandes quantidades de progesterona, assim como também estrógeno. E com isso, o endométrio se desenvolve muito e se prepara para receber o óvulo fecundado. Caso isso ocorra, o embrião passará a produzir a gonadotrofina coriônica, que manterá o corpo lúteo vivo por muito mais tempo. Mas caso isso não ocorra, esse aumento de progesterona e estrógeno gera uma queda nos níveis de LH e FSH por meio de feedback negativo, e com isso o corpo lúteo perde o próprio estímulo para existir. Então ele se atrofia, para de produzir os seus hormônios, o que gera uma resposta no endométrio de também, então, sofrer um edema, necrose e posterior descamação, conhecida como menstruação. Nesse momento é normal se verificar alterações humorais nas mulheres por conta de uma queda de todos os seus hormônios sexuais. Também é relevante a menopausa, pois nesse momento o estrógeno tem uma queda e com isso os osteoblastos perdem estímulo para agir, assim como deixam de produzir OPG, que inibe os osteoclastos. Ou seja, há maior risco para a osteoporose, fazendo com que as mulheres nessa época tenham que se preocupar muito com a alimentação e com a produção de vitamina D. Vários são os fatores hormonais que atuam na gravidez e aqui tem um gráfico mostrando os níveis de 3 hormônios importantes nesse período.
Logo nas primeiras semanas, há um pico de HCG que mantém o corpo lúteo, impedindo a menstruação e mantendo os níveis de progesterona e estrogênio estáveis. Quando esses hormônios são produzidos em quantidade suficiente pela placenta, há uma queda do corpo lúteo e dos níveis de HCG. Os níveis de estrogênio e progesterona continuam a subir conforme são produzidos pela placenta e diminuem no parto. A gonadotrofina coriônica humana é secretada pelas células trofoblásticas sinciciais para os líquidos maternos. Ela atinge seus níveis máximos de secreção em torno de 10 a 12 semanas de gestação e mínimos em torno de 16 a 20 semanas, permanecendo assim até o fim da gravidez. Ela evita a involução do corpo lúteo ao final do ciclo menstrual e faz com que ele secrete quantidades ainda maiores de progesterona e estrogênio pelos próximos meses. Esses hormônios impedem a menstruação e fazem com que o endométrio continue a crescer e a armazenar grandes quantidades de nutrientes em vez de se descamar. O corpo lúteo evolui da 13ª à 17ª semana de gravidez, quando a placenta secreta quantidades suficientes de progesterona e estrogênio para manter a gravidez. O HCG também estimula a produção de testosterona pelos testículos fetais em fetos masculinos. Ele é secretado inicialmente pelo corpo lúteo e depois pela placenta. O alto nível de concentração durante a gravidez causa o aumento do útero, o aumento das mamas e dos ductos mamários, o aumento da genitália externa feminina e o relaxamento dos ligamentos pélvicos da mãe e a síntese pubiana, o que facilita a passagem do feto pelo canal do parto. A progesterona é secretada inicialmente pelo corpo lúteo e depois pela placenta. É essencial para a gravidez, já que estimula o desenvolvimento das células teciduais do endométrio, diminui a contratilidade do útero, o que impede que as contrações causem um aborto espontâneo, contribui para o desenvolvimento fetal mesmo antes da implantação, proporcionando material nutritivo para o desenvolvimento da mórula e do blastocisto e ajuda o estrogênio a preparar as mamas para a lactação. A somatomammotropina coriônica humana é secretada pela placenta em torno da 5ª semana de gravidez, aumentando progressivamente durante o resto da gestação. Ela é secretada em quantidades geralmente muito maiores do que todos os outros hormônios combinados e é um hormônio metabólico geral, com implicações nutricionais específicas tanto para a mãe quanto para o feto. Outros fatores hormonais na gravidez são o aumento da secreção hipofisária, o aumento da secreção corticosteroide, o aumento da secreção da tireoide, o aumento da secreção da paratireoide e a secreção de relaxina pelos ovários e pela placenta. Para abordar o processo da lactação, eu vou discorrer em 3 tópicos principais, que são a anatomia e histologia da mama, os hormônios principais e coadjuvantes, os estímulos para a lactação, o ato da secreção e os efeitos disso no organismo. É possível observar nessa camada externa de pele 2 regiões principais, que é a região da areola e a região do mamilo, ambas centralizadas. De uma forma mais profunda no tecido, a gente tem o músculo peitoral maior, com seus ligamentos suspensores, uma ampla camada de gordura depositada, e a gente vai ter a principal parte relacionada com a lactação de fato, que é a glândula mamária. A glândula mamária ela é composta de 15 a 20 lóbulos, cada um dos lóbulos vai se ramificar em lóbulos, e esses lóbulos eles vão se finalizar em alvéolos. Esses alvéolos são feitos por células secretoras, e eles estão sempre circundados por células mioepiteliais. Falando então sobre o controle hormonal do processo de lactação, a gente tem alguns hormônios principais e alguns hormônios coadjuvantes. Como hormônios coadjuvantes, a gente tem o estrogênio e a progesterona. O estrogênio está principalmente relacionado com a deposição da gordura nas regiões dos seios durante a puberdade, e ele também atua no amadurecimento e na proliferação dos ductos da ramificação da glândula mamária. A progesterona, por sua parte, ela vai ter um aumento durante o período da gestação, os períodos finais, e essa progesterona ela tem a capacidade de transformar o epitélio da glândula em um epitélio secretor para poder fazer essa secreção do leite. A gente vai ter 2 hormônios que eles vão atuar em antagonismo, que é a dopamina e a prolactina. A prolactina é o principal hormônio que, de fato, faz com que as células da glândula mamária sejam estimuladas para a produção do leite, mas ela está sendo constantemente inibida pela dopamina. Então, para que haja o aumento da prolactina e o seu efeito no organismo, você precisa ter essa queda da dopamina, e essa queda ela é observada no período final da gestação, no pós-parto.
A ocitocina ela é um hormônio capaz de interagir com as células de músculo e existe ao redor da glândula mamária as células mioepiteliais, que são células musculares, e a ocitocina, então, vai agir sobre essas células, fazendo com que haja contração muscular. Através dessa figura, a gente consegue entender os principais mecanismos e os hormônios, como eles se relacionam para fazer a ejeção do leite e a sua produção. Então, de estímulo aqui, a gente vai ter o som da criança chorando, mas o simples pensamento da mãe da criança pode ser um estímulo hipotalâmico para diminuir a liberação de dopamina. Essa diminuição da dopamina vai fazer com que haja um aumento da produção de prolactina na adenohipófise, e isso a secreção vai estimular as células epiteliais da glândula mamária, então a gente vai ter a produção de leite. Já a sucção do bebê no mamilo da mãe vai fazer um estímulo também agindo lá no hipotálamo, que vai fazer a produção de ocitocina aumentar. Essa produção de ocitocina vai agir no músculo liso, nas células mioepiteliais que estão ao redor das glândulas mamárias, fazendo então a ejeção do leite. Então, agora eu vou falar um pouco sobre o processo do parto, que demarca o final da gestação, que ocorre geralmente entre a 38ª e a 40ª semana de gestação. E esse é o processo em que o feto, já completamente desenvolvido, é empurrado para fora do útero através do canal vaginal, por meio de uma série de contrações rítmicas mediadas por fatores mecânicos e hormonais. E esses mecanismos que desencadeiam o processo do parto ainda não são muito bem compreendidos em seres humanos, pois historicamente as pesquisas que estudavam os sinais que iniciam o parto se utilizavam de modelos de mamíferos não humanos, cujas observações não correspondiam com o que foi encontrado durante o parto humano. Por exemplo, em muitos mamíferos não humanos, observa-se a diminuição nos níveis de estrógeno e progesterona antes do parto, marcando seu início, devido à diminuição à inibição promovida pela progesterona das contrações uterinas. No entanto, em seres humanos, esses níveis hormonais não diminuem até o que o trabalho de parto já esteja em andamento. Outro possível desencadeante do trabalho de parto é a ação da ocitocina, que causa a contração do músculo uterino. Quando a gestação se aproxima do final, o número de receptores para a ocitocina no núcleo aumenta bastante. Entretanto, estudos têm mostrado que a secreção da ocitocina em si não aumenta antes do início do trabalho de parto. Outra teoria apoiada por evidências clínicas é de que o hormônio liberador da corticotrofina, o CRH, secretado pela placenta, é o sinal que começa o trabalho de parto, já que se observa um aumento nos níveis de CRH no sangue materno nas semanas anteriores ao parto, somado também ao fato de que mulheres com níveis altos de CRH, já na 15ª semana da gestação, têm uma maior probabilidade de entrar em trabalho de parto prematuro. Então, por mais que a gente ainda não conheça ao certo o que exatamente dá início ao parto, a gente entende a sequência de eventos que ocorrem. Nos dias que antecedem o trabalho de parto, o colo do útero se torna mais macio e os ligamentos que unem os ossos pélvicos se afrouxam com a ação de algumas enzimas que desestabilizam o colágeno, processo que é controlado pela ação de um hormônio chamado relaxina, secretado tanto pelos ovários como pela placenta. No início do trabalho de parto, o feto geralmente ele está orientado de cabeça para baixo, e ele se reposiciona sozinho na parte inferior do abdômen, e a sua cabeça pressiona o colo do útero amolecido de tal forma que provoca um estiramento, conhecido como dilatação cervical. Assim, essa dilatação cervical inicia um processo de retroalimentação positiva de contrações progressivas do colo do útero e do útero propriamente dito. Esse estiramento cervical ele também desencadeia umas contrações uterinas que se deslocam como uma onda do topo do útero para baixo, empurrando o feto ainda mais para dentro da pelve. A porção inferior do útero permanece relaxada, e o colo do útero, como dito anteriormente, estira e dilata-se. As contrações são reforçadas pela secreção da ocitocina, proveniente da neurohipófise, e o estiramento continuado do colo do útero reforça ainda mais a secreção da ocitocina. E, simultaneamente, as prostaglandinas, que são produzidas no útero em resposta à secreção do CRH e da ocitocina, são muito eficazes em causar contrações musculares uterinas em qualquer momento. E durante o período expulsivo do parto, elas reforçam as contrações uterinas induzidas pela ocitocina. E à medida que as contrações do trabalho de parto vão se intensificando, o feto se move cada vez mais para baixo através da vagina para fora do útero, ainda ligado à placenta. A placenta só é solta da parede uterina e expelida pouco tempo depois, e essas contrações uterinas comprimem os vasos sanguíneos maternos e ajudam a impedir um sangramento excessivo, ainda que um pouco de sangue seja perdido durante esse processo.